E neste terceiro domingo da Páscoa, eu convido você para compreender mais sobre o Evangelho do dia. Vamos acompanhar agora a sua explicação teológica nesta entrevista. Vamos então agora, nesta entrevista, refletir sobre a passagem bíblica dos discípulos de Emaús com o Padre Ayrton Marcos. Padre, muito obrigada pela disponibilidade em estar falando sobre esse assunto para a gente. Uma alegria, a oportunidade de partilharmos um pouco da Palavra de Deus. A respeito dela que nós vamos ter também essa oportunidade de olhar os discípulos no entorno da Palavra do Senhor. Padre, eu gostaria então que o senhor iniciasse lendo um trecho da passagem bíblica dos discípulos de Emaús e explicasse um pouquinho para a gente o que ela significa. Joyce, é um dos bonitos textos que nós temos a chance de refletir no tempo da Páscoa. Ele diz em uma parte assim: naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Esse é um pedaço dessa bonita passagem do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Esse é um texto da Páscoa porque apresenta um dos bonitos encontros de Jesus ressuscitado com os seus discípulos, sendo uma presença luminosa para aqueles discípulos que esperavam, sinal de esperança, sinal de ressurreição. E por que os discípulos de Emaús não reconheceram Jesus Cristo? Joyce, é uma pergunta muito importante. E para você que nos acompanha, também é importante por causa da nossa catequese. De fato, essa é a primeira impressão que nós recebemos do texto. A leitura continuada do texto vai nos mostrar que adiante eles reconhecem, a partir de sinais, a partir da proximidade, a partir do diálogo. Sinal de que esse reconhecimento, inicialmente dificultado, ele aos poucos vai sendo possível. Então o texto nos fala catequeticamente de um processo de reconhecimento de Jesus vivo, presente no meio de nós, mas de maneira gradual, como se de fato fosse um processo, fôssemos enxergando aos poucos essa presença de Deus junto a nós, junto aos seus discípulos. Padre, e o que nós devemos aprender com essa passagem bíblica? Joyce, e a você que nos acompanha, nós poderíamos tirar diferentes aprendizagens do texto. Uma delas é essa que está conectada, como já conversávamos anteriormente. O reconhecimento, a presença de Deus é um processo para que cada um de nós vá descobrindo esse Deus próximo a nós, presente, esse Deus que está do nosso lado, diante de tantos sinais que também estão no nosso cotidiano. Nem sempre nós conseguimos reconhecer o amor, o afeto das pessoas para conosco em uma única ação, em uma única palavra ou um único gesto. Mas o acúmulo, a junção de gestos, de palavras, de várias expressões que podem mostrar esse afeto, vai nos ajudando a descobrir o quanto que a pessoa nos quer bem, cuida de nós. Em relação a Deus, coisa semelhante. Também é catequético o reconhecimento da presença de Deus na nossa vida de uma maneira processual, de uma maneira lenta. O certo é que Deus sempre nos dá sinais, pequenos, cotidianos, às vezes discretos, através deles. Por isso a nossa atenção, por isso a nossa habilidade em reconhecer a Deus, superando uma certa cegueira de fé, ou uma certa cegueira que é fruto de insensibilidade, para, ao contrário, nós enxergarmos bem. Deus está no nosso redor, Deus está no nosso entorno, está por perto. A gente pode olhar para a natureza, para os nossos amigos, para a nossa família e ir reconhecendo. Deus nos ama através de tantas pessoas, de tantos modos, de verdade. Ele está no meio de nós e vamos descobrindo isso ao longo da nossa vida. Padre, e quais são os exercícios que nós cristãos podemos fazer para que a gente possa enxergar a presença de Jesus Cristo e permanecer nele? Mais uma pergunta, Joyce, muito necessária, até mesmo para a gente encontrar essas pequenas pistas do cotidiano.
como reconhecer a presença de Deus, ficarmos perto dele, da própria passagem bíblica nós podemos recolher exemplos. A própria leitura do texto de Emaús vai nos recordar que Jesus dialogou com seus discípulos ao longo do caminho, para mostrar que é um Deus que está ao nosso lado e nos acompanha, inclusive nos nossos desânimos, nas nossas tristezas e momentos difíceis. O diálogo é uma forma que nós temos de nos encontrar com o outro e com Deus também, tanto que a nossa oração é conceituada como uma conversa. Quer conversar com Deus? Então vai para a oração. O diálogo é uma dessas formas, ou a oração é uma dessas pistas. O texto também nos fala dessa explicação das Escrituras. Jesus acompanha, Jesus se mostra um verdadeiro catequeta ou um verdadeiro catequista, falando das Escrituras e explicando aos seus discípulos. Muitas oportunidades também que nós temos através dos grupos de evangelho, aqueles que se encontram nas ruas, reunindo os vizinhos para refletir a palavra de Deus, a celebração na nossa comunidade, celebração da palavra, celebração eucarística, vários encontros que nós temos também na igreja ou na nossa comunidade, na nossa paróquia, que nos dão a chance do contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus é um caminho ou um espaço que nós temos para manter a nossa proximidade com o Senhor. E por fim, do próprio texto, os discípulos falam que o seu coração ardia no momento que Jesus partilhava e fazia a refeição com eles. Nesse momento nós recordamos e o texto nos inspira a lembrança da Eucaristia, a fração do pão, a partilha do alimento, o encontro ao redor da mesa, que também nas nossas comunidades ajudam a que nós permaneçamos próximos uns dos outros e também nos mantenhamos próximos ao Senhor. Então, Padre, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada por esclarecer sobre esse assunto para a gente. Obrigado, Joyce. Obrigado a você que nos acompanha. Obrigado à programação que abre esse espaço, para a gente possivelmente só lembrar daquilo que a Páscoa tanto tem nos dito. O Senhor está no meio de nós, como testemunham para nós os discípulos de Emaús.